Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Estarmos vivos e podemos desfrutar da comunhão da casa do Senhor, dos irmãos queridos. Aleluia. Irmãos, nós podemos estar distante, mas nós estamos em comunhão porque nós compartilhamos do mesmo Espírito Santo. E se você precisar de mim, irmãos, se você precisar de nós, estamos às ordens de todos vocês. É só chamar, é só pedir oração, é só pedir uma orientação. Nós estamos aqui para ajudar. O nosso desejo, irmãos, é criar uma dependência de vocês em Jesus. Porque se vocês criarem uma dependência em Cristo, em qualquer lugar que vocês forem, vocês estão dependendo de Cristo. Vocês não estão dependendo de homem, de ninguém, de ministério, de nada, mas de Jesus. Isso é importante. Aqueles que não me conhecem, que estão chegando agora, que não pegaram o começo da live, meu nome é Moisés Cavalcante. Aqueles que estão chegando agora, irmãos, que não me conhecem, meu nome é Presbítero Moisés Cavalcante. Faço culto aqui no nosso lar, transmitindo ao vivo para todos vocês, tá bom? A paz do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Shalom Lehem a todos vocês. Bem? Estamos aqui, irmãos, para anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Conectarmos a todos nós num só Espírito de salvação. Crendo que nós só existe um Redentor, que se chama Jesus Cristo. Só um. Intercessor, Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bem, irmãos? Então eu quero falar para vocês que hoje a nossa palavra está em Hebreus, capítulo 9. Enquanto vocês estão abrindo as escrituras, irmãos, quero pedir para vocês acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura, porque é fundamental você acompanhar a leitura. Quando você acompanha a leitura, você não dá legalidade para o diabo tirar essa palavra que nós estamos aqui falando do seu coração, porque você vai falar, não, diabo, eu acompanhei, é verdade. O diabo vai falar, não, esse ele colocou no coração dele, ele está inventando moda. Não. Eu acompanhei a leitura, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, porque eu acompanhei a leitura e é verdade, o que ele falou está aqui na Bíblia, tá bom? Então não vem para cima de mim não, porque você não tem legalidade aqui não, tá bom, irmãos? Não custa nada, abre o seu smartphone aí, irmão. Hebreus capítulo 9, tá bom? Irmãos, antigamente, na antiga aliança, Deus, através de Moisés, fez uma aliança com o povo de Israel. Quando eles fizeram essa aliança, irmãos, tudo que Deus mandou Moisés dizer, Moisés falou para o povo. E o povo concordou. Quando o povo concordou, Moisés pegou sangue, espargiu em cima dos mandamentos, dos livros, né, dos mandamentos, de todos os mandamentos que Deus colocou, espargiu sobre a tenda da congregação, tudo ali foi espargido sangue, irmãos, para confirmar a aliança que Deus tinha feito com aquela nação. Sempre, irmãos, uma aliança com Deus naquela época era feita com sangue. Nada, nenhum tipo de aliança não teria crédito se não fosse com sangue. Amém? Então vamos começar a nossa leitura. Amém? Esqueci de falar das clínicas de recuperação lá de Campinas, lá, nosso Senhor Jesus e a do nosso outro irmão, mas os irmãos entendem, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim, irmãos. Olha, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo. Irmãos, eu estou lendo aqui na versão King James, tá bom? Mas na versão normal de vocês aí, não está muito diferente não, porque eu acompanhei as duas traduções aqui e não está diferente não. Está assim, ó. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e de um santuário presente. Versículo 2. Pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava o candelabro e a mesa os pães da propiciação. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se
posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nesta arca estavam a vara, o vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança no cinto. Assim, acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, propiciatório. Contudo, não é o nosso propósito. Não é o nosso propósito. Não é o nosso propósito detalhar esse assunto agora. Amém? Lá no versículo 6, fala assim: ora, logo após tudo isso, estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados do culto. Irmãos, os irmãos entenderem, o tabernáculo do Senhor, quando Moisés mandou construir, Deus deu uma visão para Moisés de um tabernáculo que tinha no céu. E Deus falou para Moisés: fazeis conforme a visão que eu te dei. Faz uma réplica na terra. Deus determinou Moisés. Moisés fez um tabernáculo na terra, irmão, justamente igualzinho Deus mandou, conforme ele tinha visto lá no céu. Então, o tabernáculo da terra, ele era uma réplica do tabernáculo do céu. Presta atenção. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados do culto. No entanto, no 7, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar sangue do sacrifício que ele oferecia por si e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Irmãos, aí na Bíblia de vocês não vai estar escrito essa palavra ignorância, vai estar escrito outra coisa. Os pecados do povo que haviam cometido por ignorância. Irmãos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no local santíssimo, onde estava a arca da aliança, com os querubins, que dentro da arca da aliança tinha o que lá? Tinha a lei, a vara de Arão que forneceu e o maná. E ele pegava, irmãos, esse sangue dos animais e ele espargia sobre sobre a arca da aliança, fazendo com que os pecados dele, como sumo sacerdote, porque ele tinha pecado, ele fazia pelos pecados dele, e para que Deus perdoasse o pecado de toda a humanidade, todo o povo de Israel que tinha cometido pecados involuntários. Esses pecados que nós cometemos involuntariamente, não é verdade? Lá no 8. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Que o local dos Santos na terra, enquanto ele tivesse sido, o tabernáculo do Senhor tivesse erguido na terra, não podia ser feito a propiciação eterna, porque quem fazia a propiciação, quem espargia o sangue sobre o altar, ele era pecador. Ele era pecador como eu e você. Ele era um sumo sacerdote, mas ele passava o sacerdócio de pai para filho e ele morria. Então ele fazia aquele trabalho uma vez por ano, mas chegava uma hora que ele morria, ele tinha que passar o sacerdócio por fim. O homem não conseguia, cumprir toda a lei. Lá no 8, irmãos, dessa maneira o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que a oferta aos sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência permanente limpa. Olha, irmãos, interessante. Esse sacrifício, ele não podia dar uma consciência limpa e douradora para nós, porque quem fazia menção era pecador igual a nós. Os mandamentos, eles eram leis que
todo o povo de Israel, eles tinham frequência, eles falavam da lei, mas a gente não conseguia cumprir toda a lei, porque ela não estava escrita nas tábuas do nosso coração. Eram leis que nós precisávamos fazer, cumprir sim, mas nós não conseguia cumprir. Por isso que todo ano havia necessidade do sumo sacerdote entrar no local santo dos santos e espargir sangue para perdão na ignorância de toda a população, inclusive a dele. Vamos continuar? Lá no 10. Eram tão somente ordenanças que tratavam-se de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Irmãos, a lei, ela trouxe toda essa história. A lei, ela fornecia. As pessoas precisavam de leis para saber onde que elas estavam errando. Mas essas leis, elas não conseguiam perpetuar no coração das pessoas uma ordenança perpétua, porque você não conseguia cumprir toda a lei. E a pessoa que espargia sangue em cima do altar, ele era pecador igual a você. Então todo ano ele também tinha que fazer aquela propiciação para os pecados do próprio sumo sacerdote. Olha só, irmãos, lá no 11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, aleluia, não por intermédio do sangue de bodes e de novilhos, porém, mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e de uma só vez por todas, conquistando a eterna redenção. Irmãos, preste bastante atenção. Jesus, quando ele fez o seu sacrifício, ele entrou no tabernáculo do céu, aleluia. Ele entrou no local santo dos santos, aleluia. E ele, irmãos, não fez, quando ele derramou o seu próprio sangue, não foi pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. O sangue dele pagou a nossa conta, irmãos. Pagou a conta dos nossos pecados, aleluia. Glória a Deus, hoje nós somos perdoados por causa da menção que Jesus fez, por causa do sangue derramado sobre o local santo dos santos do tabernáculo que ficava no céu, aleluia. Olha aqui, olha que maravilha, irmãos. Parei onde? No 12? No 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha é espalhado sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica de uma forma que torna exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, aleluia, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de um comportamento que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Irmãos, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Se o sangue de um animal, irmãos, de um novilho, purificava por fora as pessoas que tinham cometido pecado, se santificava por fora as pessoas, agora vocês imaginam o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que era imaculado, não tinha pecado. E ele não tinha pecado, ele não foi lá, irmãos, ele não foi derramar o sangue dele por ele e pelas pessoas, ele foi derramar por nós. Todo aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi para purificar os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Exatamente por esse motivo, lá no 15, irmãos. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, que todos aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorasse a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que determinou. Portanto, irmãos, um testamento, ele só valida na morte da pessoa. Porque enquanto se você faz um testamento, enquanto você tem vida, você pode mudar o testamento. Mas uma vez que você morre, ele se valida.
E Jesus na cruz do Calvário, Ele validou a graça. Ele validou a graça. Ele validou a graça na vida da gente. Ele validou, irmãos. Quando Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, Ele limpou, Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço, irmãos, do pecado da nossa vida. E Ele marcou nos nossos corações. Hoje as tábuas dos mandamentos, toda a lei de Deus foi inserida nos nossos corações através da morte de Cristo, através desse grande sacrifício que Jesus fez. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo o que fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei e todo o povo, Moisés levou sangue de novilho e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e espargiu sobre o livro de toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, o qual Deus ordenou para obedeceres. E procedeu da mesma maneira, espargindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios, usando nas cerimônias sagradas. De fato, lá no 22, irmãos, de fato, confirmou a lei. Quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não se pode haver absolvição. Aleluia! Não há absolvição, irmão, se não for com sangue. Todas as pessoas cometiam pecados. Para que elas fossem absolvidas, elas tinham que derramar sangue. E se elas não podiam derramar o delas, tinham que derramar de algum animal. E quando elas pecavam, elas tinham que levar um animal até o sumo sacerdote. E ele sacrificava aquele animal e o seu pecado era perdoado. Mas Jesus não, Ele foi lá e fez a menção do seu próprio sangue. Ele foi lá, irmãos, Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele foi o último sacrifício vivo do Cordeiro. Ele foi o Cordeiro de Deus. Ele era inocente, limpo de coração e sem pecado, irmãos. Não tinha como a outra pessoa fazer o sacrifício que Jesus fez, porque Jesus, primeiramente, Ele cumpriu toda a lei. Segundo, irmãos, Ele era puro, Ele era inocente, Ele não tinha pecado nele. Então, para fazer esse sacrifício eterno, havia necessidade de uma pessoa pura, cumpridora da lei, e que não tivesse pecado, irmãos. Olha só que maravilha. Lá no 23, portanto se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio do sacrifício, muito superiores a este, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, mas uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, Ele manifestou-se de uma vez só por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, e se vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não para examinar o pecado, mas para brindar a salvação de todos os que aguardam. Aleluia! Você pode glorificar esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que lavou os nossos pecados. Irmãos, Ele pagou a minha conta. Irmãos, Ele pagou a sua conta. A Bíblia fala em Romanos 11:8 que nós éramos inimigos de Jeová, mas nós fomos reconciliados com Jeová através desse sacrifício. E tem gente falando que não foi o suficiente.
Tem gente falando que não foi o suficiente, que esse sacrifício de Jesus foi em vão. Irmãos, ele pagou o preço por uma única vez. Ele entrou no tabernáculo que está no céu. Ele lavou o tabernáculo com seu sangue precioso, irmãos. Naquele homem não havia pecado, não havia transgressão. Era um homem puro de coração. Ele se fez como sacrifício uma vez só. Ele se entregou. As pessoas acham que Jesus foi morto, mataram Jesus. Não, Jesus não mataram Jesus. Jesus se ofereceu como sacrifício vivo para o Pai, como intermediador dos nossos pecados. Quando o sangue de Jesus desceu na cruz do Calvário, ele lavou os pecados de toda a humanidade. Aleluia. A humanidade hoje, irmãos, a minha conta está paga, a sua conta está paga. É como se você, irmãos, tivesse uma dívida de morte e alguém fosse lá e falava: não, aleluia, 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 você não vai morrer não. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja, Senhor. Não existe amor maior que esse, irmãos. As pessoas confundem o amor. Não existe amor maior do que esse, é aquele que dá a sua vida, mas não por um justo. Você dá a vida por um justo é fácil, agora você dá a vida por injustos, pessoas que não mereciam. Mas Jesus não fez essa diferença. É como se alguém pegasse você, irmão. Como se alguém pegasse você, colocasse subir os degraus de uma forca, ou subir nos degraus de uma guilhotina. Como que você se sentiria, irmão? Como que você se sentiria subindo os degraus? Você vendo lá em cima, a pessoa que fosse te matar, a pessoa que fosse puxar aquela corda, puxar a alavanca para você quebrar o pescoço. Ou como que você se sentiria ao você subir os degraus? Antigamente as pessoas tinham muito isso, decapitação. Você abaixava diante com as mãos para trás amarradas, na frente de um toco, e tinha um cesto. E o carrasco ali, ele pegava aquele machado. E as pessoas que iam morrer, eles pagavam para o carrasco, davam um dinheiro para o carrasco, para que o carrasco desse um único golpe. Porque se você não desse um dinheiro para o carrasco, ele poderia dar vários golpes em você e ficar sofrendo. Mas quando você dava um dinheiro para o carrasco, quem ia morrer, irmão? Dava um dinheiro para o carrasco, ó. Aí o carrasco pegava: pode deixar que eu vou fazer um golpe só. E apontava ali, decepava a cabeça. É como se você tivesse ajoelhado ali, irmãos. É isso que a gente não entende. A gente pensa que isso é uma coisa vã que Jesus fez, esse sacrifício. E não foi, porque vocês imaginam, você está na frente de um pelotão de fuzilamento, ou você está na frente a ponto de ser decapitado ou ser enforcado. E aí chegar uma pessoa correndo lá e falar assim: não, hoje você não vai morrer, porque eu vou morrer no seu lugar. E foi isso que Jesus fez. Ele correu lá e falou: não, eles não vão morrer, Pai. Eu não vou deixar eles morrer, eu vou lá e vou morrer, eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou morrer no lugar deles. E Jesus morreu por mim e por você, porque nós estávamos condenados, irmãos, a ir para o inferno. Nós estávamos condenados a morrer e ir para o inferno. Mas a partir desse sacrifício que Jesus fez, Ele nos santifica, Ele nos purifica. Ele pagou o preço de nosso pecado. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. E isso que é a Páscoa. E é isso que nós temos que comemorar. Nós temos que comemorar, irmãos, esse grande sacrifício que Jesus fez. E Jesus não é coitadinho, não, irmãos. Jesus não é coitadinho, mas Ele estava em carne. Ele sofreu todas as marcas. Todas aquelas marcas Ele sofreu. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz, mas não explica como. Mas historiadores falam que Jesus morreu por insuficiência respiratória, porque as chicotadas que deram nas costas dele cortaram toda a musculatura das costas. E essa forma da gente respirar, os músculos das costelas que fazem esse processo. Eu achava que o pulmão ele inflava, o pulmão não infla, irmão.
Quando nós fazemos essa função de respirar, é a nossa costela com a nossa musculatura que faz o pulmão inflar. Se você cortar todos esses nervos das costas, toda essa musculatura, todas elas, o seu corpo não consegue respirar, porque você não consegue inflar e inflar o seu pulmão. E Jesus morreu por insuficiência respiratória, porque o corpo dele estava todo cortado, irmãos. Ele estava todo cortado. Ele foi levado ao extremo da dor. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele tomou tapas na cara, pontapés no corpo dele. E Jesus sofreu demais, irmãos. Mas ele sabia que tudo isso tinha um propósito. E qual o propósito que ele tinha? Da gente receber essa salvação através da sua morte. Ele morreu para que eu e você não morresse, irmão. Ele foi lá e falou assim, não, eu vou morrer. É para eles, eu vou morrer. Mas ele morreu por todos nós, somos pecadores, irmãos. Ele morreu por todos nós. Por isso que muitas das vezes as pessoas chegam para você e falam assim, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus morreu por mim, por você? É por causa disso. Porque é como se alguém estivesse lá pronto a ser fuzilado por um pelotão de fuzilamento, de Jesus gritasse, opa, não fuzila não, eu vou entrar no lugar dele. Eu vou sentar aí no lugar dele, vocês podem atirar em mim. Irmão, ele entregou a sua vida pela minha, pela sua. Não existe amor maior que esse. As pessoas confundem amor. Amor verdadeiro, irmão, é aquele que você não suspeita mal. Aquele amor verdadeiro é o amor que você vendo o seu amigo, o seu filho se desencaminhar, você fala, ô filho, você está errado. Ô meu amigo, não faça isso não, que você está indo por um caminho ruim. Não existe amor verdadeiro, aquele que você permite a pessoa continuar no erro e a pessoa morrer e ir para o inferno. Que amor é esse, irmão? Amor distorcido. Muitos pais hoje têm esse tipo de amor. Vê o filho se desencaminhar, vê o filho chegar com coisas em casa que você sabe que seu filho não está trabalhando. Como é que seu filho chega com produtos em casa e você não quer confronto? Você está vendo seu amigo se desencaminhar e você não quer confrontá-lo? Você está na igreja, você é o líder da igreja, você está vendo a igreja, as suas ovelhas se desencaminhando e você não traz correção. Que amor distorcido é esse? Não, eu quero acolher, eu prefiro acolher do que julgar. Não, irmãos, o líder, ele tem que confrontar, porque não existe, irmãos, conserto sem confronto. Como que as pessoas sabiam que era errado alguns pecados, se não fosse a lei de Deus sobre essas pessoas? Então, não existe crime se não for previsto na Constituição, se não for previsto no Código Penal. Hoje nós sabemos, porque a lei de Deus foi escrita em nossos corações através do grande sacrifício de Jesus. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não torne em vão esse sacrifício. Não dê legalidade ao diabo para que você venha cair. Se mantenha firme na fé, se mantenha firme com Jesus, porque é isso que faz o sacrifício de Jesus valer a pena. É isso que faz o sacrifício de Jesus valer a pena. É você ficar firme nos caminhos do Senhor. É você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nunca pense assim, irmãos, como muitas pessoas pensam, não, vamos olhar para Jesus. Está tudo ruim aqui na minha igreja. Está tudo errado. Tem um monte de heresia aqui, não, mas vamos olhar para Jesus. Irmãos, não faça isso. Você foi comprado pelo alto preço. Não se faça servo de homem. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro vivo. Aleluia. Não se faça servo de homem, filho de Deus. Aleluia. Olhar para Jesus é diferente, irmãos, do que estar dando a mão ao pecado, do que estar sendo parceiro do pecado. É verdade. Quando você fala isso, irmãos, vamos olhar para Jesus, vendo o erro, vendo o pecado dentro da igreja, você não está sendo você não está sendo imparcial, mas você está sendo, irmãos, cúmplice no pecado. Quando você não toma atitude, você não não, essas coisas estão acontecendo em todo lugar, deixa pra lá, vamos olhar para Jesus. Não, irmão, você está sendo cúmplice. Você está prevaricando, filho de Deus. Você está prevaricando. Quando você sabe que tem que fazer o que é correto. A Bíblia fala em Tiago, aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, peca. Aquele que sabe o que é correto,
sabe o que é certo e o que é errado e não faz, comete pecado. Aleluia. Aleluia. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não foi com ouro e nem com pedras preciosas que Jesus te comprou. Não foi com pedras, diamantes, não foi com ouro, com prata, não foi com milhões de dólares que Jesus te comprou. Jesus te comprou com o sacrifício da própria vida. Jesus te comprou pagando o maior preço que um ser humano podia pagar. Jesus não te comprou, irmãos, com dinheiro terreno, porque é fácil. Você poderia gastar, comprar e depois restituir. Jesus pagou o preço altíssimo por você e por mim, irmãos. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi, irmãos, ele sofreu uma romaria de dor, mas ele não desistiu. Existem algumas pessoas que... E ao terceiro dia ressuscitou. Exatamente. Existem algumas pessoas que estão dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão, irmãos. Que heresia! O sacrifício de Jesus, se não fosse o sacrifício de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse o sacrifício de Jesus, vocês não estariam aí hoje. Ele morreu, irmão, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Ao terceiro dia houve a vitória. Ao terceiro dia foi proclamada a vitória no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Ele desceu, ele foi ao Pai. Depois ele desceu e levou o cativeiro lá de baixo. Ele tirou o cativeiro ele levou junto com ele. Aleluia. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo, porque Jesus falou, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar órfão. Eu vou enviar outro Consolador, mas é necessidade que eu vá para que Ele venha. Verdade. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos consola. Aleluia. O Espírito Santo que nos ajuda, Glória que a nos Deus. ensina, que nos faz lembrar a tudo aquilo que Louvado Jesus seja falou. Deus. Oh, Espírito Santo, muito obrigado por ter me convencido do mal. E hoje estou no caminho da luz, trilhando a minha caminhada até Jesus. E através de Jesus eu vou conhecer o Pai. Aleluia. Não há outro caminho, não há outra ponte, não há outra verdade que não seja Jesus. Porque foi Ele que pagou o preço verdadeiro. O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Não torne vão esse grande sacrifício. Aleluia. Ele fez o sacrifício, o sangue dele foi espargido no local santo dos santos do tabernáculo que está no céu. Uma única vez. A vez que ele morreu, o Novo Testamento se forma. A graça sobre todos nós. A graça se tornou para todos nós. E hoje, nós somos reconhecidos por Deus através da graça de Jesus. Aleluia. E tem muitos aí querendo voltar para a lei, irmãos. Muitos aí que são cristãos, que são gentios e querem voltar para a lei. A lei, irmãos, ela nada aperfeiçoou, mas sim Jesus através da graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, porque é ela que me sustenta, ela que me redime, ela que me lavou. Aleluia. Ela que me chamou, ela que me redimiu dos pecados. Perdoado estou. Os meus pecados foram colocados no mar do esquecimento. Eu fui perdoado por todos os meus pecados. E você também, irmão. Aleluia. E você que ainda não conhece Jesus e quer também receber esse perdão, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho. Não existe, irmãos, outro Redentor. Não existe outro intercessor. É tudo Ele. Porque Ele pagou o preço, irmãos. Se você deseja, irmãos, confesse Jesus aí. Eu desejo, eu quero Jesus na minha vida. E nós vamos orar por todos vocês agora aqui. E essa oração, irmãos, que nós vamos fazer é para que fique confirmado na sua vida. Daqueles que já são salvos, que sejam renovadas a graça em suas vidas. Mas aqueles ainda que não são salvos, que desejam uma salvação, que desejam que o seu nome seja escrito no livro da vida, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador neste momento. Que Deus está pronto, meus irmãos,
para te perdoar. Deus está pronto para fazer morada no seu coração. Glória a Deus. Deus está pronto para trilhar o caminho junto com você. A diferença é essa, irmão. Você não vai deixar de passar um caminho estreito, mas a diferença é que o caminho estreito que você vai passar, você está junto com Jesus. E Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar. Como o povo de Israel passou no deserto, mas Deus mandava o maná do céu, codorniza, mandava a água sair de rocha, e estava com o povo de Israel através de uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem que fazia sombra no arraial de todo aquele povo de Israel. Irmão, Deus nunca deixa os seus filhos só. Eu sou hoje feliz por pertencer a um filho de Deus. Hoje eu posso me considerar um filho de Deus. Recebo suas repreensões, recebo o que é de bom e o que é de ruim que vier do meu Deus. Verdade. Recebo em nome de Jesus. Então, irmãos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que queiram conhecer Jesus, confesse que Ele é o único salvador da sua vida. Confesse que você deseja Ele como seu único e suficiente salvador. E confesse os seus pecados a Ele. Não precisa confessar para ninguém, irmão. Confessa para Jesus. Confessa para Ele. E Ele te perdoará. E Ele vai fazer morada na tua vida. E Ele vai te dar uma nova direção na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja. Senhor, nós somos a Tua igreja, Pai amado. E aqui nós estamos orando, Senhor, a todos aqueles, Pai amado, que estão nos assistindo esta noite. Ó Senhor, renova vidas nesta noite, Pai. Renova cristãos esta noite, Pai amado. Renova vidas esta noite, Pai amado. Perdoa, Senhor, pecados esta noite, Pai amado. Faz morada no coração daqueles que estão te aceitando esta noite, ó Pai amado. Eu te peço, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, faz morada nos seus corações, que caia por terra todo tipo de impedimento, que caia por terra todo tipo de seta contrária, que caia por terra todo tipo de corrente do mal, toda obra de macumbaria que caia por terra em nome de Jesus. Porque esse nome tem poder, irmãos. Esse nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome, quando é proclamado, faz demônio correr, partir em retirada. É um nome poderoso, irmãos. Mas tem que ser proclamado da forma certa, com a nossa vida no altar. Quando você está com a sua vida no altar e você levanta a sua mão e proclama o nome de Jesus, toda a entidade sai correndo, deixa na hora e sai correndo. E eu, meu irmão e minha irmã, pela graça de Deus que me foi dada, eu proclamo a paz do seu coração, eu proclamo saúde, eu proclamo que todo tipo de espírito contrário, que parte retirada da vida de todos vocês, que o Espírito Santo de Deus faça cair correntes do mal esta noite, que todo tipo de seta contrária à obra de macumbaria da vida de vocês, tudo isso caia por terra em nome de Jesus, e que os pecados de vocês sejam perdoados, e que o Espírito Santo de Deus faça morada nas vidas de vocês em nome de Jesus. Irmãos, estamos muito felizes, que vocês tenham uma ótima semana. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, eu peço a Deus para que vocês tenham uma nova oportunidade, e que essa semana seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória para vocês. Irmãos, tomem posse dessa pregação, desta palavra, deste alimento, desta semente que aqui foi mencionada nos vossos corações. Toma posse dessas palavras, coloca no coração de vocês. Amém? E tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, até domingo que vem, em nome de Jesus. Vamos à bênção apostólica? Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus. Até semana que vem.